Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo certo. Eu tava ansiosa pra ouvir a nossa história da Nana Kids. E você, tava ansioso também? Então, pra você não perder nenhuma das nossas histórias, não esquece de curtir a nossa página do Facebook, seguir a gente lá no Instagram, seguir a gente no YouTube também, pra você receber toda a nova história que for saindo. Hoje eu quero contar pra vocês uma história que tá lá em Gênesis 25 e lá no capítulo 27. É uma história sobre gêmeos, dois irmãozinhos. Vamos comigo? Vamos ouvir essa história? Então, a nossa história de hoje é sobre irmãos gêmeos. Você sabia que irmãos gêmeos, mesmo sendo gerado ali ao mesmo tempo na barriga da mãe, nem sempre eles são totalmente iguais, eles podem ser muito parecidos na aparência, no aspecto físico, eles podem ser iguaizinhos no aspecto físico, mas eles também podem ser muito diferentes um do outro. E essa é a nossa história de dois irmãos que eles eram bem diferentes na aparência. Essa nossa história, eu vou usar a nossa caixa pra contar essa história de hoje, uma caixa surpresa que todos os nossos personagens vão sair daqui de dentro. E a nossa história de hoje é sobre Isaac e Rebeca. Vou pegar eles aqui pra vocês, eles estão saindo de dentro da nossa caixa. E aqui estão eles. Isaac e Rebeca eram casados, mas Rebeca não podia ter filhos. E sabe o que aconteceu? Isaac foi lá e orou e pediu para Deus para que Deus abençoasse a vida de Rebeca para que ela tivesse filhos. E Deus abençoou a vida de Rebeca e ela gerou filhos, gêmeos, 2 filhos ao mesmo tempo. Mas lá dentro da barriga dela, esses filhos já discutiam, eles já estavam lá numa confusão lá dentro, sabe por quê? Naquela época, todo primeiro filho, que a gente chama de filho primogênito, ele tinha privilégios a mais que os outros demais filhos, que os próximos filhos. Isso acontecia lá naquela época. E lá dentro da barriga dela, eles já começavam a discutir, sabe por quê? Porque eles estavam disputando quem seria o filho que nasceria primeiro, seria o primogênito, o filho mais velho. E aí chegou o dia desses filhos nascerem. Vamos ver esses nenéns que nasceram? Aham, estão aqui esses 2 bebezinhos bonitinhos. Mas olha lá, eles são diferentes um do outro. Esse daqui é o que nasceu primeiro, Esaú. E logo depois, grudadinho no pé dele, aqui ó, nasceu Jacó. Ele segurou no pé do irmão pra tentar sair junto ali, ou pra tentar sair primeiro. Mas não deu certo, Esaú nasceu primeiro. E olha que eles são diferentes. Esaú era maior, ele tinha também, ó, mais pelos no corpo, ele nasceu um pouquinho mais peludinho, com pelos nos braços, e ele era mais ruivo, enquanto o irmão não. O irmão Jacó era menorzinho, e ele também ele não era tão peludinho quanto o irmão dele. Então, ó, eles eram gêmeos, foram gerados juntos, mas eles eram diferentes na aparência. Esses irmãos cresceram, Esaú se tornou um caçador. Então ele saía no campo, caçava os animais e cozinhava aqueles animais, fazia aquelas comidas gostosas com as carnes dos animais. E Isaac gostava muito de comer aquela comida gostosa que Esaú preparava para ele. Enquanto Rebeca tinha um carinho especial por Jacó, porque Jacó ficava ali sempre do ladinho da mãe, ouvindo as coisas que a mãe ensinava para ele, aprendendo as coisas da casa. Jacó gostava mais de ficar ali nas tendas, enquanto o irmão dele, então, gostava mais de ficar ali na caça, sair para caçar. Aconteceu que certo dia, Esaú saiu para caçar e ele voltou muito exausto, ele voltou muito cansado. E Jacó estava ali preparando uma comida. O que Jacó fez? Fica vendo. Esaú chegou cansado e ele falou, uma comida gostosa. Jacó, você não quer me dar um pouquinho dessa comida aí? E aí Jacó respondeu para ele, claro, eu dou sim. Mas eu só vou dar comida para você poder comer se você me der os seus direitos de filho primogênito, de primeiro filho. Esaú não pensou muito no momento e rapidamente ele falou, tudo bem, vou comer uma comida gostosa, tô morrendo de fome, tô cansado, e deu esses direitos pro irmão dele. Passando algum tempo, Isaac já estava bem velhinho e aí ele também já tinha perdido um pouco da visão. Isaac percebeu que talvez ele estaria no final da vida dele. E aí ele manda chamar Esaú, porque ele não sabia mais quanto tempo ele tinha e ele queria abençoar, dar as bênçãos para aquele filho, para aquele primeiro filho. E aí ele chamou Esaú e ele falou assim para Esaú, olha Esaú, eu quero comer aquela comida gostosa daquela sua caça que você faz. Então vai no campo, caça um animal e cozinha para mim. Só que Rebeca estava ali no cantinho e ela ouviu essa conversa de Isaac com o filho Esaú. E aí ela foi e contou para Jacó.
E aí ela combinou lá com Jacó assim: bom, Jacó, seu pai vai entregar a bênção pro primeiro filho, e eu quero que você receba essa bênção. Então vamos cozinhar, vamos fazer uma comida bem gostosa, você vai servir pro seu pai, e você vai receber essa bênção de primeiro filho. Jacó rapidamente ali com a ajuda da mãe, fez aquela comida maravilhosa, gostosa, e aí ele foi e serviu o pai. Só que lembra de uma coisa? Os dois não eram parecidos, eles eram diferentes. E um pai e uma mãe sabe qual filho é qual filho. Só que olha uma coisa que Jacó fez. Jacó foi com aquela comida gostosa. E como a gente viu lá no começo, Esaú era um filho maior, ele tinha pelos nos braços. Mas Jacó, pra se disfarçar de filho mais velho, pegou lá um pedaço de pelo de animal e se revestiu nos braços, no pescoço, para quando o pai tocasse nele, achasse que fosse realmente Esaú. E aí Jacó serviu aquela comida e Isaac naquele momento relou no filho, achou que ele veio muito rápido, ele pediu para Esaú ir lá caçar e depois cozinhar, mas aquela comida chegou tão rápido que ele ficou meio desconfiado. Mas ele acreditou depois que ele relou no filho e sentiu aqueles pelos no braço do filho. Esse é meu filho Esaú mesmo, eu sinto os pelos do braço dele. Mas a voz é de Jacó. Ele até suspeitou. Mas depois que ele relou no filho, ele achou que realmente era Esaú. E aí, sabe o que aconteceu? Isaac deu a bênção que pertencia a Esaú, ele deu a Jacó. Só que sabe o que isso gerou? Quando Jacó recebeu a bênção, ele saiu da presença do pai. E aí, depois, Esaú ficou sabendo do que ele fez. E sabe o que aconteceria se Esaú encontrasse ele? Olha aqui. Eles iriam brigar. Aqui, Esaú e Jacó. Os dois aqui. Esaú ficou tão bravo, que Jacó tinha tomado o direito de bênção dele naquele dia, que Esaú prometeu que se ele encontrasse o irmão, ele ia brigar muito com o irmão. Mas isso não aconteceu, sabe por quê? Jacó, depois que ficou sabendo que o irmão estava muito, muito bravo, Jacó saiu fugido. Olha que coisa mais horrível que aconteceu. Porque Jacó mentiu pro pai. Jacó teve que depois sair fugido, correndo, porque ele criou uma braveza, uma ira tão grande no irmão dele, que o irmão queria se vingar dele. E aí Jacó teve que fugir. E olha o que tudo isso causou. Imagina depois Isaac ficando sabendo que não era Esaú o filho que ele entregou a bênção. Imagina quão magoado ele ficou. E sabe o que mais? Que essa mentira, toda essa enganação que Jacó fez com o pai dele e com o irmão fez também, fez com que ele se afastasse, ele teve que fugir, então ele acabou se afastando da mãe também, que ele amava tanto. Então essa mentira que aconteceu entre esses irmãos, essa mentira que aconteceu só para ele receber a bênção de primeiro filho, causou muitos transtornos, sabe por quê? O pai ficou chateado, o irmão ficou extremamente bravo e ainda por cima ele fugiu e teve que deixar a mãe. Ele não pôde mais ver a mãe. Então olha o que uma mentira é capaz de fazer. Você já mentiu? Você já contou alguma mentira para alguém da sua família? Para algum amigo ou até mesmo para o seu irmão? Você já reparou o quanto uma mentira pode magoar as pessoas? E se você já contou uma mentira, eu espero que não. Mas se você já contou uma mentira, você sabe que a mentira, ela causa dentro da gente um desconforto. A gente fica tão chateado também porque e com medo. A gente também fica com medo, porque a gente fica sempre preocupado se a outra pessoa vai saber que a gente mentiu, se essa mentira vai acabar machucando e causando algum problema pra alguém. Então a mentira causa também lá no nosso coração algo que dói muito. Então a mentira é legal. Naquele momento, por mais a mentira que pareça que é tão bonitinha, aquela história que você conta, ela não é legal, porque ela vai causar dentro do nosso coração aquela mágoa, aquele medo, vai deixar a gente com medo e com certeza vai magoar as pessoas. E sabe de algo mais? A mentira vai magoar a Deus também, porque Deus conhece a gente, conhece o nosso coração. Ele conhece desde um fiozinho que cai do nosso cabelo, então ele sabe tudo da nossa vida. Então a gente não consegue enganar Deus. E ele fez a gente, ele nos tornou filho dele para que a gente vivesse bem com as pessoas, para que a gente pudesse ser verdadeiro. E aí quando a gente conta uma mentira, a gente magoa muito o coração de Deus, além de magoar todo mundo que tá à nossa volta. Por isso eu quero que a gente aprenda com a lição de hoje
que mentira não é legal. Por mais bonita que seja a história, por mais... não, a gente não pode mentir. A mentira vai machucar a gente e vai machucar todo mundo. Vamos orar então? Vamos orar para que a gente peça para que Deus ensine a gente através dessa história e para que a gente aprenda a não mentir para ninguém? Vamos orar? Papai no céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo seu amor pelas nossas vidas. Papai, que a gente possa aprender através dessa história de que a mentira machuca as pessoas, de que a mentira causa medo no nosso coração, que a gente também fica magoado. Então que a gente aprenda, Paizinho, a nunca mentir, que a gente aprenda sempre a falar a verdade, que a gente alegre o seu coração através das nossas palavras, através da nossa vida, de tudo aquilo que a gente faz. Que a gente possa abençoar a vida dos nossos amigos, da nossa família, de todos aqueles que estão à nossa volta através de tudo que sai da nossa boca. Que a gente possa alegrar o teu coração. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero te fazer um desafio. A gente viu na nossa história que Rebeca e Isaac sabiam ali os gostos dos filhos, sabia que Esaú gostava mais de caçar, enquanto Jacó gostava mais de ficar na tenda. E você? Você conhece o gosto, você conhece as coisas que a sua família gosta? A mamãe, o papai, seu irmão? Por exemplo, você sabe qual é a cor preferida da sua mamãe, da sua vovó? Então, que tal fazer um jogo onde vocês fazem perguntas e aí vocês vão passar a se conhecer? Tipo assim, qual a cor preferida da mamãe? E aí, se você responder certo, muito legal, você conhece a cor que ela gosta. E se você não conhecer, não tem problema, porque aí ela vai responder e você vai conhecer. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais daquelas pessoas que são a nossa família e que convivem com a gente. Vai ser super legal. Vamos fazer? Vamos cumprir esse desafio?